Paz do Senhor, boa noite para todos. Além de boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero deixar uma palavra do Senhor para nós aqui nesta noite. Algo que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo 23 e 24, que diz assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Irmãos, essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra de incentivo para nós. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração como um título de Ainda não é o fim. Por que, Júlio, ainda não é o fim? José, ele foi vendido pelos seus irmãos. José, ele sofreu na mão dos seus irmãos. E a Bíblia nos relata que em momento algum José fez mal para os seus irmãos. Em momento algum José se levantou contra eles. O que acontece era que José obedecia algumas ordens do seu pai. E aquilo ali meio que gerava algum constrangimento no meio dos seus irmãos. E José, ele teve dois sonhos. O primeiro é que eles estavam atando molhos, e o molho de José, ele ficava de pé e o dos seus irmãos basicamente rodeavam e se prostravam a ele. E o outro sonho foi que ele sonhou que o sol e a lua e mais 11 estrelas se prostravam diante dele. E então seus irmãos puderam entender que em algum momento eles teriam que se prostrar a José. Em algum momento eles teriam que obedecer ordens de José. Então, dali em diante, aquilo começou a gerar meio que uma inveja no meio dos seus irmãos. Aí tentaram acabar com o sonho dele. Lançaram José numa cova. Ei, nessa noite aqui eu quero falar para vocês. A cova para José poderia até ele pensar que era o fim. Mas ali era o início de um projeto, o início de um milagre que o Senhor ia cumprir na vida dele. Eu não sei você, no momento que você está vivendo, está achando que é o fim. Ei, pensa. O que você pensa que é o fim para o Senhor é apenas o início de um projeto, é o início de um milagre. Nem tudo está perdido. Enquanto o Senhor não ordenar a última palavra, ainda há esperança, ainda há chance. Então levanta a tua cabeça, vai em frente, porque naquele momento que lançaram José na cova, apareceu alguns mercadores, alguns compradores, e os irmãos então decidiram vender ele. E aí você vê aonde poderia ser o fim, onde você já começa a entender o que Deus está fazendo. Aí então tiraram ele daquela cova e venderam. Só que eles não entenderam que estavam levando José para o princípio do sonho. Levaram José então para o Egito. Ele lá se torna governador. Um homem que, lançado numa cova, poderia estar pensando que é o fim. E Jesus muda toda a história dele, transforma ele num governador. E o mais impressionante é que chegou um momento da vida em que os irmãos dele, os pais, tiveram necessidade de alimento, porque havia uma seca muito grande, pelo sonho que José também interpretou no Egito, durante os 7 anos de fartura e os 7 anos de seca. Então, aonde eles foram procurar alimento? Aonde José estava, aonde Deus tinha honrado ele, aonde Deus tinha colocado ele como governador. É essa palavra que eu quero trazer para você nesta noite. Isso que você está passando é apenas um princípio dos projetos de Deus para a tua vida. Ainda não é o fim, ainda não é o final. Muita coisa ainda vai rolar. Você pode estar achando que é o fim, mas é o início. Deus ainda vai te honrar em lugares onde você nem imagina. Na cabeça de José, ele não imaginava de jeito nenhum que ele seria governador do Egito. Logo aonde, um lugar tão atribulado para a vida dele. Aí você vê, o seu momento aí é apenas um princípio. Deus, ele jamais vai te desamparar. Me faz lembrar também de Elias, quando foge de Jezabel, ele vai para o deserto. E Elias chega a um certo ponto que ele pede até sua morte, achando que já era o fim. E no pedido de morte ele deitou-se, e o Senhor acordou ele através de um anjo, dizendo: olha, se alimente. E quando ele olhou para a cabeceira, tinha alimento e água. Ele se alimentou e voltou a dormir. E logo depois o Senhor usou outro anjo para acordar ele e falar: olha,
Se alimente, porque a caminhada é muito longa. Eu quero te dizer nesta noite é o seguinte: se alimenta do Senhor, porque a caminhada sua é muito longa. Ainda tem muita coisa para você fazer para o Senhor. Aonde você acha que é o fim, o Senhor vai te usar aí muito para mostrar que era apenas o princípio, que era apenas necessário você passar por esse deserto para aprender, para se estruturar, se fortalecer, para poder ser usado para ajudar outras pessoas mais à frente. Tudo aquilo que nós vivemos e que passamos, uma hora vai servir de testemunho para alguém. Guarde essa palavra. Ainda não é o fim, porque a última palavra é de Deus. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Pode ter certeza disso. Então levante a cabeça. Ainda não é o fim. Amém? Guarde essa palavra com você. Ainda tem muita coisa ainda para você fazer para o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.